ser concurseiro tem que causar uma determinada adrenalina. Uma outra situação é que se a pessoa começar a estudar tão somente quando souber que o edital foi publicado, é quase certeza de que esta sobrecarga complique a questão da pessoa adquirir determinados conhecimentos, porque a quantidade de aquisição de informações ficaria meio grande e isso terminaria por atrapalhar o estudo. Então, mesmo que nem se saiba ainda se em determinada área, determinado concurso seria liberado, a pessoa tem que ter a curiosidade de todos os dias olhar alguma coisa. Você pode ir, por exemplo, nas conversas do dia a dia, termos que você vá ouvindo, que você ainda não saiba, clica ali no Google, o que significa aquela palavra. De repente, num tempo muito curto, muito rápido, você memoriza uma informação que, de repente, numa prova futura, a pergunta queira aquela resposta exatamente do que você aprendeu um belo dia e que só você saiba. Outras centenas de pessoas de repente não saibam. E aí você já vai deixando, no dia daquela prova de concurso público, muita gente para trás. E a sensação de realizar provas de concurso público, ela é muito legal pelo seguinte, porque é aquela data em que está liberado, em que está autorizado que você seja contra todos, de maneira legal. Isso tudo tem que ser considerado por quem vai fazer o deslocamento do seu endereço original lá para onde a prova ou as provas seriam aplicadas. Então são detalhes. Dentro do dia do domingo da prova, ainda tem que ter cuidado para saber a que distância é que ficaria a escola ou o estabelecimento que vai servir para você ir realizar sua prova. Seria necessário táxi, mototáxi, Uber? Tem que se ver isso aí porque de repente coincide de o horário do fechamento dos portões acontecer. Então, são detalhes, mas que a pessoa tem que pensar sobre isso com uma preocupação a menos. Como assim? Tem que saber dessas coisas, mas que não possa estar direcionando energia demais com essas preocupações. Tem que estar ciente disso tudo. Lá naquela sala da escola, naquela carteira escolar, em que você adentrou ao ambiente e você sabe que já está ali para a realização da prova. Maravilha. O que pode acontecer ainda? É a hora do controle emocional. Se a prova for pela manhã, será que depois de toda a correria, de todo o estudo, naquela manhã de domingo, por exemplo, você conseguiu tomar um café reforçado? Ou se a prova for à tarde? Naquele dia, você conseguiu o endereço, dia de domingo, para almoçar? Às vezes, o pessoal não trabalha no domingo, estabelecimentos que vendem alimentação não se prepararam para vender alimentação exatamente para os concurseiros, né? E a caneta? É azul ou é preta? Aquele lanche, aquelas castanhazinhas que você levaria para repor as energias, tem que estar numa sacolinha transparente, né? A vasilha com água, a garrafinha. Você tirou o rótulo antes ou só vai tirar lá na escola? Você sabe que aquele rótulo da garrafa, ele é colado. E aquela colazinha dele, muitas vezes, fica grudado na mão da pessoa.
atrapalhando quando você pega a caneta. Isso tudo tira a concentração. Eu costumo levar o meu lanchezinho num plástico meio barulhento. Por quê? Porque é permitido naquele dia, é autorizado que eu esteja contra todos. E sei que todos estariam contra mim. E no momento que eu for dar aquelas provadas naquele lanche, que é exatamente para ir repondo a energia durante a prova, quando eu mexo naquela sacolinha, se ela for um pouquinho barulhenta, será que aquele barulho estaria desconcentrando alguém? Então o concurso público, ele é mágico. O concurso público, ele tem que a pessoa gostar de fazê-lo. Não pode, assim, por exemplo, colocar na mente de que aquela prova seria importante ao ponto de que se a pessoa não conseguisse aquela aprovação, aquilo complicaria a vida demais. Porque se a pessoa ficar pensando assim, vai adquirir uma carga de nervosismo que fatalmente atrapalharia a prova. Então tem que estar tranquilo. O controle emocional no momento de uma prova de concurso público, ele é essencial, sem dúvida. É essencial. O controle emocional é tudo. E aí, como a gente já tem a experiência de ter passado por algumas provas, o que eu faço? Todos os dias eu dou uma olhadinha. Tem vários vídeos do YouTube, tem o próprio Google. Quando, aquilo que eu já falei, quando estou no meio de uma conversa que alguém diz lá uma expressão que eu não tenho conhecimento, rapidamente eu digito no Google e já mentalizo. Eu procuro praticar a chamada memória fotográfica. E isso pode ajudar e muito no momento de uma situação de prova de concurso público. Né? Ah, mas eu não gosto de assistir telejornal sobre notícia, não sei o quê. É conhecimento de mundo. E daí? Por você não gostar e de repente tá uma pergunta lá que exigiria aquela resposta e você ficar se martirizando. Caramba, eu não quis dar atenção a saber essas informações em nível de mundo e agora está sendo pedido. Então, tem que ter essa curiosidadezinha. Uma resposta certa, às vezes pode deixar 3.000 pessoas para trás. Aquelas pessoas que não fazem nem ideia. Então isso é concurso público. E a gente vai vivenciando e tem que gostar um pouco, viu? Tem que gostar. Sabe que vai ter que viajar? Já tem que ter em mente o valor para esse deslocamento, qual a situação. Então, acima de tudo, se você for também realizar provas de concurso público, boa sorte para você.